Ah, porque a escravidão acabou lá com a assinatura da Lei Áurea, com a Princesa Isabel. Não, errado. Ela nunca acabou, gente. Ela só foi proibida. E se a gente se atentar às notícias, toda hora a gente vê notícias de resgate de pessoas em trabalho escravo. E digo mais, viu? Esses escravizados, eles têm perfil étnico. A maioria das pessoas são negras, inclusive. E aí, olha só, pensando nisso, eu perguntei, Google, quando que a escravidão acabou? Aí ele me deu até a data. Eu perguntei pro GPT, ele disse a mesma coisa. E aí isso me faz pensar que, apesar da tecnologia e da inteligência artificial ajudar muito, gente, elas ainda não têm essa dimensão crítica que só um professor humano ele pode oferecer. O que vocês acham? Ah, porque a escravidão acabou lá com a assinatura da Lei Áurea, com a Princesa Isabel. Não, errado. Ela nunca acabou, gente. Ela só foi proibida. E se a gente se atentar às notícias, toda hora a gente vê notícias de resgate de pessoas em trabalho escravo. E digo mais, viu? Esses escravizados, eles têm perfil étnico. A maioria das pessoas são negras, inclusive. E aí, olha só, pensando nisso, eu perguntei, Google, quando que a escravidão acabou? Aí ele me deu até a data. Eu perguntei pro GPT, ele disse a mesma coisa. E aí isso me faz pensar que, apesar da tecnologia e da inteligência artificial ajudar muito, gente, elas ainda não têm essa dimensão crítica que só um professor humano ele pode oferecer. O que vocês acham? Quando se fala nos heróis da história do Brasil, a gente geralmente vai pensar em homens brancos e provavelmente grandes militares. E isso é um erro. Hoje eu vou falar de um cara que todo brasileiro precisa saber quem foi, o Luiz Gama. Negro, jornalista, escritor, ativista e libertador de escravizados. Ele foi escravizado até os 10 e analfabeto até os 17 anos. Ele sai ainda criança de Salvador, vai para São Paulo, onde ele trabalhou no meio urbano da cidade. Foi lá que ele aprendeu a ler e escrever. Mais velho, ele trabalhou em jornais, escreveu para jornais, criticando e atacando a escravidão que existia naquela época. Ele nunca fez faculdade de Direito, mas leu, estudou e pesquisou sozinho e se tornou um grande advogado autodidata. Atuando na justiça, ele libertou mais de 500 escravizados. E não apenas pessoas negras, mas imigrantes e camponeses pobres, brancos, que pediam a ajuda dele, ele também defendia nos tribunais. Esse é o tipo de herói que a gente precisa enaltecer. Princesa Isabel, o que ela fez foi uma resposta à atuação de pessoas como Luiz Gama. Enfim, para ver mais conteúdos como esse aqui no TikTok, me segue e lá na outra rede também, se quiser. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Um grande beijo e até mais. Professora, jornalista e primeira mulher negra a ser eleita no país. Ela nasceu só 13 anos depois que a escravidão foi proibida no Brasil. Olha que incrível. Todo mundo precisa conhecer ela, a Antonieta de Barros. Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Filha de uma lavadeira e ex-escrava, foi por meio da educação que ela conseguiu um mínimo de destaque social. Ela aprendeu a ler e escrever e ainda criança ela frequentou a escola, cursou magistério, virou professora. E aí com 21 anos ela fundou um curso de alfabetização na própria casa. Ela nunca se casou. Escritora, ela escreveu para jornais e fundou um também, o chamado A Semana, durante a década de 20. E aí ela escrevia criticando os altos índices de analfabetismo, passava de 60% naquela época, defendia os direitos das mulheres e denunciava o racismo. Ela tinha uma escrita bastante didática, forte e marcada aí por uma linguagem religiosa e cristã, inclusive. Olha que curioso. Em 34 acontece a primeira eleição em que as mulheres podiam votar e ser eleitas. E olha que interessante que está escrito no panfleto dela. Eleitora, tens em Antonieta de Barros a nossa candidata, o símbolo das mulheres catarinenses, queiram ou não os aristocratas de ontem. Genial. E aí ela assume até 37, quando ocorre o golpe de Estado Novo, com Getúlio Vargas. O Congresso é fechado. E aí, com a volta do regime democrático, ela assume mais uma vez em 47 e continua defendendo projetos visando a educação, a alfabetização, concessão de bolsas de estudos para pessoas pobres e assim por diante. Ela é autora de uma lei, de 48 inclusive, que institui o Dia do Professor e o feriado escolar lá no estado de Santa Catarina. E aí, quando a gente fala em heróis da história ou do Brasil, é esse o tipo de pessoa que tem que vir à nossa mente. E aí, conhecia ela? Me conta aqui nos comentários. Os comentários ajudam a impulsionar o conteúdo. Me segue aqui para ver mais conteúdos assim e compartilha essa história com quem vai gostar. Beijo e tchau. Por que hoje em dia tem crente em todo lugar? Eu vou te explicar de uma forma mais resumida possível. Tem uma passagem bíblica, gente, que diz que o ser humano foi feito por Deus para crescer, multiplicar e dominar a terra. Dominar. Prestem atenção nessa palavra. Algumas décadas atrás, uma galera evangélica lá nos Estados Unidos começou a interpretar essa passagem da seguinte maneira. Eles diziam assim, olha, a gente tem que dominar a sociedade de uma forma ampla, não só na religião, mas nos chamados 7 montes: governo, família, educação, mídia, religião, economia e artes. Muito importante. E aí diferentes tradições evangélicas vão se unir nessa mobilização. Isso era para combater esse movimento de secularização dos últimos anos, ou seja, o avanço do feminismo, do direito dos gays,
na época nem se falava em movimento LGBT, do ensino laico nas escolas, essa coisa toda. E aí isso vai ganhar força em torno de um cristianismo que vai ser um cristianismo de direita, conservador, em defesa dos bons costumes. Lembrem que o movimento político bem importante que antecedeu um golpe militar, a ditadura, aqui no Brasil, em 64, foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí já no final da ditadura, aqui no Brasil ainda lá nos anos 80, pastores como Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Cristo, vão defender a ordem e o progresso dos militares. O jornal Mensageiro da Paz, da Assembleia de Deus, vai exaltar os valores como a submissão dos civis e a autoridade dos militares como uma base bíblica. E já faz muitos anos a gente vê aqui no Brasil também pastores como Silas Malafaia, Marco Feliciano e Edir Macedo ocupando TV, jornais, rádio, enfim, vários espaços nesse projeto de dominação. Vejam então que a gente importou dos Estados Unidos isso que vários pesquisadores vão falar e vão chamar de uma teologia do domínio. Não é à toa que as igrejas mais modernas, mais descoladas, mais jovens agora se chamam church, né? Esse domínio, ele de fato aconteceu, ele está acontecendo. A gente tem desde novelas bíblicas a sex shops evangélicos. É importante a gente entender que nada disso é natural, espontâneo, orgânico. Isso tudo é um projeto que tem interesses profundamente ideológicos por trás. Justamente eles que se dizem lutar tanto contra ideologias. Já tinham parado para pensar nisso? O que vocês acham? Vamos conversar. Me segue aqui para mais conteúdos de história e cultura e compartilha o vídeo para mais gente aprender. Beijo. As pessoas falam que seguir é errado porque tá na Bíblia. Ok, é verdade, tá escrito. Mas tem outras coisas que também estão na Bíblia e talvez em uma leitura apressada, esses religiosos sem querer tenham deixado passar. Por esse descuido, por essa desatenção, nesse vídeo eu vou te ajudar a não ir pro inferno segundo Levítico. Camarão, lagosta, caranguejinho, quando estiver na praia, não pode. Não pode. Levítico 11, 10, 12. Não deixa comer frutos do mar sem escama ou sem barbatana. O baconzinho ou a panceta para finalizar a carbonara, torresminho. Não pode. Levítico 11, 7, 8. Não pode comer carne de porco. A camiseta que você pegou lá na Renner e é parte algodão, parte poliéster. Não pode. Não pode usar roupas feitas com 2 tipos de tecido. Salsinha e cebolinha na mesma horta, poxa. Não pode. Não pode 2 tipos de semente no mesmo campo. Da próxima vez que você for no barbeiro, pergunta se as pessoas de Deus têm desconto. Afinal, o trabalho vai ser menor. Levítico 19, 27. Não pode cortar os cabelos nas laterais, a Suíça aqui. Não pode. Tem que deixar crescer. Eu sei que vocês vão dizer, é que o Antigo Testamento ele foi substituído pelo Novo, que é a palavra de Jesus e tal. Ok, mas por que é que quando o assunto é diversidade sexual, esse trecho aqui sempre aparece? Ou esse aqui que proíbe as tatuagens? Esse também é um clássico. A verdade é que a gente se sente muito confortável em colocar na boca de Deus palavras que são nossas. Porque Deus quer tal coisa, ou porque Deus gosta, ou Deus não gosta. É que quando a gente joga lá pra cima, a gente terceiriza a responsabilidade, né? O que vocês acham? Vamos falar nos comentários e me segue pra mais. Beijo. Existe uma infestação forte de demônios depois do carnaval durante essa festa. Forte, gente que faz coisas horrorosas. Um demônio pode assumir o controle. Você não tem mais o controle psicológico. Baixou o teu domínio da vontade, entra um demônio ali e assume o controle. Eu acho curioso como há milhares de anos, sobretudo nas religiões, a gente insiste numa linguagem que coloca o mal como algo de fora da gente. O mal ele é sempre externo, ainda mais esse mal que é invisível, né, místico, sobrenatural, enfim. A gente ainda tem muita dificuldade de entender que o mal, na verdade, talvez ele esteja dentro de nós. A partir do século XIX, gente, com a ficção gótica, com a literatura dos vampiros, dos monstros, sobretudo com o clássico do Médico e do Monstro, do Stevenson, e com o avanço dos estudos da psicologia, com Freud, com a ideia do inconsciente, a gente passou a reconhecer que, bom, talvez o mal não seja algo externo, que vem de fora ou de outra dimensão, mas talvez nós tenhamos dentro de nós mesmos uma dimensão monstruosa. Eu acho que o carnaval, ele não é um lugar de demônios, ele é um lugar de evasão, sabe? E uma cultura, então, que reprime, que amarra, que fecha, que encerra, bom, é natural que a gente encontre momentos como o carnaval para desamarrar, para se soltar. Eu não sei, mas eu acho que entender o êxtase, a festa, o excesso, como algo do diabólico, bom, acho que isso não contribui muito para o nosso autoconhecimento, sabe?
Então, relegar tudo aquilo que a gente não gosta ou que a gente não quer ver, esse é o ponto, para uma outra dimensão externa, de fora, acho que é uma fantasia. Aliás, eu acho que no carnaval a gente se fantasia para poder sermos nós mesmos. Mas isso acho que é papo para outro vídeo. Eu falei bastante disso na aula O que os monstros dizem de nós, em que a gente debate a história do terror. A aula tá no Círculo da História, o link para acessar tá aqui na bio do perfil. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que os demônios eles estão fora ou dentro da gente? Me segue para mais conteúdo de história e cultura e compartilha esse vídeo para mais gente pensar sobre isso. Beijo.